Tá, se eu investir na bolsa de valores, mas só obtive prejuízos, preciso declarar no meu imposto de renda? E quanto às operações offshore? Se visto no exterior, possuo uma carteira de ações gringas que podem até estar se valorizando, mas se o imposto é sobre uma renda que eu não oferi porque não as vendi ainda, preciso informá-las à Receita Federal? Então, olá, my friends, eu sou o Theo Valadão, gestor de projetos e negócios, e bem-vindos ao Payback, este mais novo canal de empreendedorismo e investimentos, onde vamos publicar informações e oportunidades, não somente no mercado de capitais, como, por exemplo, operações de hedge ou estruturadas com opções especulativas, mas também dicas de empreendedorismo no meio digital e em lojas físicas, mas especialmente valores do backstage. O que seria isso? Regras de negócio dos bastidores que muitas vezes não estão claras no mercado varejo para o cliente proponente, mas que têm peso, relevância e são bem avaliadas por fundos de investimentos ou diretorias de créditos e instituições financeiras que administram linhas de fomento que podem financiar o seu negócio. Então, dentre tantas dicas que você vai obter gratuitamente por aqui, a principal delas é: se inscreva no canal, ative o sininho para se manter antenado por dentro, bem informado e atualizado quanto às tendências de empreendedorismo, técnicas e ferramentas, inovações nas regras de negócios que são dinâmicas, atualizam com frequência e sem aviso prévio, mas que o seu conhecimento poderá te proporcionar oportunidade, enquadramentos, pleitear linhas de créditos especiais que não vislumbravam antes para o fomento, a iniciação, a ampliação, o impulsionamento do seu negócio. E se não obter lucros diretos, pelo menos economia de tempo e dinheiro com as técnicas e ferramentas que também vamos abordar por aqui. Afinal de contas, informação e tempo vale mais do que dinheiro, ok? Quanto às perguntas do início, sim e sim. Mas além dos quês e porquês, você vai saber agora não só como lançar, mas aonde obter seus devidos dados através das corretoras, especialmente as internacionais, né? Porque cada gringa tem a sua peculiaridade. E não se engane, para fins de arrecadação, a União tem tudo automatizado e por força de lei obtém suas rendas direto na fonte, seja instituições financeiras, bancos, as corretoras CVM, B3, cartórios e nas empresas empregadoras que descontam direto no lerite do trabalhador, né? Mas para fins de concessão, de isenção, de abatimentos, descontos nos impostos, aí é aquele ditado, né? Quem não chora já sabe, né? Então, o contribuinte interessado é que tem que correr atrás, porque se você esquece alguma informação sobre renda que pagaria maior imposto, a Receita sabe, te joga numa malha fina que vai te atrasar tudo quando não te gera multas. Mas para efeitos de isenção, para desconto, se você esquecer alguma nota, daí passa batido. E por mais automatizada que esteja, a cada ano que passa, a Receita Federal nunca vai ter a prerrogativa ou a intenção de chamar um contribuinte dizendo: olha, você está esquecendo de lançar uma nota aqui com despesas adicionais ou um prejuízo que te consideraria descontos nos impostos devidos. Mas tudo bem, esse é um dos propósitos desse vídeo, te ajudar a não deixar dinheiro na mesa do leão. E não se preocupe, tudo dentro dos conformes legais e dentro do seu direito como contribuinte. Interessante esse termo contribuinte, que é aquele que contribui, né? Como se fosse facultativo ou opcional, porque o nome imposto já diz que é imposição. Mas tudo bem, importa é você saber que além das obrigações você tem direitos, só que sem as informações você não consegue exercê-los. Então, em forma de retribuição, te peço antecipadamente um like nesse vídeo aqui e por que não também compartilhar nos grupos de amigos ou colega que está investindo e que pode ter as mesmas dúvidas, e com certeza ele será grato porque você também vai estar ajudando alguém a economizar tempo e dinheiro. Bom, voltando para o tema em questão. Para preenchimento da declaração, você tem que ter em mente 3 informações importantes. Primeiro, quem deve declarar o imposto de renda? Segundo, prazos e implicâncias da data de envio de seus arquivos à Receita. Terceiro, a importância de se lançar eventuais prejuízos da Bolsa, que seria de interesse do contribuinte investidor. Ok? Então, primeiro, quem se torna obrigatório a preencher a declaração do imposto de renda? Porque se a lei diz que até R$ 1.903, alguns centavos, se eu não me engano, de renda formal mensais, estaria isento de preencher a declaração, então significa que quem ganha, por exemplo, R$ 1.900 mensais formais, estaria desobrigado a preencher a declaração, correto? Depende. Se não operou, não investiu na Bolsa de Valores, porque, por exemplo, se operou um simples mini contrato de índice, day trade, durante um ano, já se torna obrigatório a declaração. E não importa se teve renda ou não, se é estudante, se é trabalhador formal na CLT ou não, se é dependente, não importa. Se for dependente, essa informação vai constar na declaração do titular.
que aquele CPF operou na Bolsa de Valores. E essa informação, a CVM e a B3 já vão informar para a Receita Federal. Porque esse é um outro aspecto da declaração. Não é só informar a renda para fins de impostos, mas a Receita também quer registrar evoluções patrimoniais e eventuais negociações de compra e venda de veículos, automóveis, imóveis, se pagou aluguel, se algum profissional liberal ou instituições acadêmicas receberam pagamentos de você, mesmo que aquilo não te beneficie com uma isenção, mas a Receita quer saber se outros estão acumulando rendas de pagamentos de clientes, como você, por exemplo. Segundo, do prazo de entrega da sua declaração à Receita Federal. Ainda esse ano, exercício 2022, referente ao base calendário 2021, mais uma vez a Receita Federal protelou, ampliou o prazo, aí, passando do final de abril para 31 de maio a entrega da declaração. Isso não quer dizer que você tem que deixar para a última hora, porque, como sempre acontece todos os anos, no dia 29, 30, 31, os sistemas vão estar congestionados e sobrecarregados. E algumas madrugadas, a Receita ainda retira o servidor do ar para manutenção. Então, eu não contaria com a sorte. Depois desse prazo, por mais completa e correta que esteja a sua declaração, vai te implicar uma multinha básica de R$ 165 e alguns centavos, se eu não me engano. Tudo bem, isso não é nada para você. Mas, então eu enviaria no dia 20, 25, porque ainda teria quase uma semana de prazo aí para continuar tentando em eventuais contratempos. E, sinceramente, eu não mais corro para entregar a declaração tão cedo. Preencher sim, entregar não necessariamente. Porque essa crença de que quem tem a restituir, quanto mais cedo entregar, mais cedo recebe, já fiz isso e sinceramente não funciona e para mim é uma lenda urbana. Explico por quê. Existem umas regras de priorização. Então, os primeiros a receber em caso de restituição são valores menores, pessoas mais velhas, idosos, pensionistas, aposentados, BPCs, os beneficiários de prestação continuada. Então, até o terceiro lote é os chamados prioritários. A partir do quarto, até novembro, dezembro, pode receber sem ter problema nenhum, anomalia nenhuma na declaração e está tudo normal. Acontece que, na pressa, se na correria e na ansiedade faltar alguma documentação, alguma informação relevante que te faça uma retificadora, seria o ajuste do ajuste, o ajuste anual já é a declaração, e essa correção sim, aí faz te atrasar o seu lote. E dependendo da gravidade do adendo, das notas que você retificar, aí pode cair até na malha fina, fazendo atrasar ainda mais, além de multas, e comparecer numa junta da Receita Federal. Então a ansiedade pode faltar documentação e crescer de retificatórias. Mas antecipação por conta de uma semana ou duas que você antecipa a entrega, isso não antecipa o seu lote. Pode ajudar os servidores da Receita a não congestionar. Aí é outra coisa. Ok? Terceiro, quanto à importância de lançar eventuais prejuízos de investimentos, operações da Bolsa de Valores, que deveria ser interesse seu, como contribuinte, investidor, operador. Mas muitas pessoas tendem a procurar esquecer, não quero lembrar de prejuízos. Eu aconselharia lembrar, até por lições aprendidas, do que estava pensando na época, o que usou de fundamento ou técnica para entrar numa operação ou comprar um ativo, mas principalmente porque é um benefício fiscal, que pode te reduzir impostos ou aumentar sua restituição, enfim. Porque considere por modalidade. Day trade com day trade, swing trade com swing trade, ações, opções, enfim. A sua evolução patrimonial é considerada no exercício. Então, por exemplo, se você comprou ações em fevereiro e vendeu em abril com um lucro de R$10.000, mas você vendeu outras também ações, mesma modalidade, com prejuízo de R$9.000 em março, ou seja, menos 9.000 mais 10.000, a sua evolução ali naquele período foi 1.000 e não os 10.000. Então a Receita quer apurar a sua evolução patrimonial, os lucros menos os prejuízos. Se você esquece da primeira informação, a Receita não vai correr atrás, ela não vai te informar e você pode acabar ultrapassando uma margem de isenção por modalidade e pagar até impostos a mais. Gerar uma DARF, uma guia de recolhimento, para pagar imposto daquilo que você não deve. Isso aconteceu muito no início da pandemia, de investidores venderem ações sabendo que estava mais barato do que compraram, mas é porque não enxergaram o fundo do poço e sabia que estava desvalorizando, mas dos males o menor, podia piorar.
Então realizaram muito prejuízo ali. Então, mas tem que ser levado em consideração no exercício, na declaração do imposto de renda. Então é isso que eu vou te mostrar nos programas da Receita, como lançar essas informações de forma a calcular o imposto devido, né? Então vamos para as telas. Então, além do programa de ajuste anual, né, a famosa DIRPF, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, obviamente esses todos precisam, mas dependendo das suas operações e rendimentos, você ainda vai utilizar outros 2 programas também da Receita Federal, mas não desanima não que eles vão te ajudar no preenchimento e nas apurações. E o link dos programas está aqui na descrição do vídeo. Um deles é o ganho de capital, GCAP para os íntimos, que serve para apurar eventual venda que não seja recorrente. Você se desfez de algum patrimônio, por exemplo, um imóvel, um automóvel ou umas ações no exterior e auferiu lucros. Então ele vai fazer a tratativa se é tributável ou não. Então, para esse programa você ainda vai ter que baixar alguma versão. Então, se atente não só à sua plataforma, mas especialmente o ano, porque olha só, estamos apurando em 22 exercícios, referente base calendário 21, sendo que o ano não está nem na metade, já está disponível programas para o ano que vem. Então, atenção na data também. O outro programa é o Carnê-Leão, onde basicamente você não precisou vender nada, não fez nenhum patrimônio, mas tem uma receita recorrente, esporádicas ou eventuais, como por exemplo dividendos de alguma ação no exterior, ou qualquer negociação com pessoa física, seja pagamento ou recebimento de, por exemplo, pensão alimentícia, aluguéis. E nesse caso aqui, a partir do ano calendário 21, você não vai precisar baixar nenhum programa, porque o acesso vai ser só via web, mas se precisar corrigir, né, retificar alguma declaração passada, não só no Carnê-Leão, mas também no ganho de capitais, a própria declaração, não é comum, mas é normal contribuintes precisarem de voltar e corrigir, porque dizem que no Brasil até o passado é incerto, né, mas eventualmente é interessante, não tem nada de errado nisso se a informação estiver correta, mesmo que gere algum imposto a mais ou alguma multa, melhorar o seu score para eventual financiamento ou linha de crédito que estiver pleiteando. Mas antes de mostrar os procedimentos em cada programa, te passar uma informação sobre as fontes oficiais dos seus dados. Por regra, as corretoras e bancos têm um prazo de janeiro a abril para te enviar informes de rendimentos ou relatórios. Mas se você não encontrar nos seus e-mails, a fonte oficial é o site dos próprios bancos e corretoras, né? Então, não vou entrar em todas elas aqui, porque cada uma tem seus passo a passo e menus, mas basicamente eles se ratificam por exercício ano, suas notas de corretagem, seus extratos e relatórios. Bom, digo isso porque muitas pessoas mencionam o canal do investidor SEI, e quando funciona, ele ajuda a validar. Nesse momento a gente vê que eles estão mudando a forma de acesso, não está funcionando, mas eu quero dizer que, e apesar de ser um serviço desenvolvido pela B3, ele pode mudar a qualquer momento e nem sempre existiu. Então o ponto é que ele não é o essencial, não é completo, mas quando funciona ele te ajuda a validar informações que você obteve em outras fontes, né? Por exemplo, posição consolidada da sua carteira no último dia do ano, né? Seus bens e direitos. Ou estratificado por ano, quantidades e preços e modalidades das suas negociações, mas não tem tudo. Então, por exemplo, não tem CNPJ das empresas, o relatório de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. Então, se você tem que ir em outras fontes para obter as informações completas, e lá você vai acabar encontrando também as informações que estão aqui. Então, se você souber buscar e apurar suas informações em outras fontes, o ponto é que você consegue fazer sua declaração sem precisar do SEI. Ele te ajuda, mas não é o essencial. Ainda sobre fontes oficiais das suas informações, e quanto aos proventos, né? Eventuais rendimentos sobre os ativos da sua carteira, aonde buscá-los? Seguinte, por lei, todas as empresas listadas na B3, que negociam suas ações na bolsa, tem que ter o seu banco custodiante, né, que são aqueles que administram os fundos, juros sobre capital próprio, dividendos, que serão distribuídos entre os cotistas, né? Assim como, por exemplo, Nubank, Inter, Petrobras, VEG, que são administrados pelo Bradesco. Tem aí, por exemplo, Taesa, Itaúsa, Magalu pelo Banco Itaú e por aí vai. Desde sempre eles tinham que compartilhar essa informação enviando a correspondência física para o endereço da sua casa, né? E depois passaram a compartilhar essa mesma informação por e-mail, né? E na era digital,
passaram a colocar o acesso a essa mesma informação digitalizada ainda dentro da seção bancária que tinha que ser correntista. De uns anos para cá, não mais precisa ser correntista do banco para ter acesso às suas informações, né? Pelo menos do Bradesco e do Itaú não, porque se você vier no simplesmente digitar correspondências digitais ou RI, relacionamento com o investidor, você vai encontrar os acessos de cada banco, né? E se porventura não tiver acesso, não sendo correntista, se for correntista do Banco do Brasil, vai ter acesso, mas não sendo correntista, se não quiser comparecer pessoalmente com seus documentos em mãos, basta mandá-los digitalizados para esse e-mail aqui, para esse endereço aqui. Mas para os demais bancos, não mais precisa ser correntista, né? Se você digitar relacionamento com o investidor, né, o RI, escriturários ou correspondências digitais, você já acha acesso direto aos documentos, e se for o seu primeiro acesso, basta digitar os mesmos dados que você tem na B3, pelo mesmo telefone cadastrado, você vai receber o token para validar o seu acesso, né? Ou no caso do Itaú, por exemplo, mesma coisa, correspondências digitais, você acessa com a validação dos seus dados. Bom, daí navegando na seção você vai ter acesso aos seus informes de rendimento, né, pesquisando o respectivo ano, e aqui algumas imagens só para ilustrar que é simples, basicamente copiar e colar. Só não funciona Ctrl+C, Ctrl+V, porque talvez a imagem, mas é basicamente transcrever, porque respeita até os mesmos títulos das seções aqui, o que é recebido de fonte pessoa jurídica, o que é juros sobre capital próprio, tributação exclusiva, isento, não tributável, enfim, né, seus bens e direitos, e até tem as instruções, se não no cabeçalho, no rodapé, de onde e como lançar dentro da declaração cada um desses dados. E temos que saber que declaração do imposto de renda não é só para gerar impostos, né, mas principalmente para registrar a evolução patrimonial e não deixar para cadastrar tudo num ano, de repente caracterizar patrimônio com renda incompatível, né? E não só a evolução, mas a involução também, né, que seria famosos prejuízos. E parece redundância, né, mas daí saliento que algumas ações são indevidamente devidas. Indevidamente no sentido de incorreto e devidas no sentido de que não é obrigação e ônus. Um verbo modal aí, né, mas o que eu quero dizer é que você não deve gerar notas de impostos daquilo que você não deve do dinheiro. É importante saber que na declaração tem como você lançar os prejuízos para fins de abatimento, né? Se não, por falta dessa informação, muitas pessoas vêm aqui no SICAL que acabam gerando uma DARF de imposto a pagar, e você está pagando a mais e o governo não vai vir te devolver. Então, quando for preencher a declaração, tem que estar considerando as premissas de que day trades são diferentes de operações chamadas comuns, né? Swing trades, ou positions, ou curto prazo, venda de um dia para o outro. As tratativas são diferentes. A primeira, day trade, não tem benefício de isenção de imposto, independente do valor que for negociado. Já as operações comuns, se você não vendeu acima de 20 mil por mês, todo lucro, praticamente todo lucro é seu, né? Digo praticamente porque tem um impostozinho retido na fonte lá, que a gente já fala sobre ele. E sobre as operações day trades que tiveram lucro, o imposto é de 20%. Já nas operações normais, são de 15%. E olha, acredite, ainda tem gente que emite DARF sobre o valor total da venda e esquece de considerar que a base de cálculo para a incidência do imposto é a diferença da operação. E detalhe pequeno, diferença que tem que ser positiva, né? Porque não existe lucro negativo. Aí seria conhecido como os indesejáveis prejuízos, né? Então, se eu vendi 30, 40, 50 mil, não importa. Se eu paguei 100, que lucro que eu tô tendo? Daí eu posso esquecer da regra dos 20 mil por mês, porque eu vou estar perdendo que benefício? Benefício de isenção de um imposto sobre a renda. Que renda que eu tive? Então, você deve estar se perguntando, né? Só um parênteses. Por que o investidor realizaria prejuízo, né? Por estratégia de investimento. Porque, igual gestão de projetos, o planejamento financeiro é Holy Waving Plane, né? Planejamento sucessivo em onda, porque o mercado é dinâmico. Oportunidades acontecem, notícias surgem, seja ordinárias ou extraordinárias, catástrofes, enfim. Por exemplo, fevereiro de 2020, início da pandemia, lockdown, vou realizar prejuízo? Estou vendendo sabendo que eu comprei mais caro. Por que não?
tá derretendo, mas pode evaporar. Não tem nada que tá ruim que não possa ficar pior, né? Então, o que aconteceu em março? Abril. Ou não só por perceber um cenário ruim, mas também por questão de oportunidades. Independente de eu estar realizando lucro ou prejuízo, se eu estou ganhando ou perdendo, às vezes surge uma outra oportunidade que o investidor queira migrar e transferir seu capital, né? Então, acontece. E aí é fácil de entender dentro do mês, né? E quanto aos meses anteriores? É a mesma coisa, é só você transportar a mesma lógica. E até quando eu posso carregar e compensar esses prejuízos? Indefinidamente, por prazo indeterminado. É só você lançar direito dentro das suas declarações, até porque a B3 e a sua corretora já compartilham seus informes de rendimento, notas de corretagem com a Receita Federal. Então você tem que considerar não o lucro pontual, se você teve resultado positivo num mês, num outro, mas sim a sua história. Aí fica fácil de entender. Se a sua história, não só na Bolsa de Valores, mas naquela modalidade está negativa, você pode ir carregando os prejuízos até compensá-los. Porque, por exemplo, se em janeiro eu tive 25 mil de prejuízo, em fevereiro 15 mil e em março 10 mil, totalizando 50 mil reais a menos no meu patrimônio, mas em abril eu tive um resultado positivo de 20 mil e em maio eu tive outro lucro de 10 mil, então eu tive 30 mil de lucro. Que lucro? Sendo que quando eu perdi, alguém me pagou indenização, recuperação tributária ou prêmio de consolação? Então por que quando eu estou recuperando parte do meu patrimônio que ainda não foi suficiente para superar as perdas, eu vou achar que eu estou no lucro para pagar impostos? Seria até bitributação, porque se eu perdi antes no prejuízo, foi de algo que eu vendi. Se eu vendi, é porque era um patrimônio que eu comprei com algum recurso. Esse recurso já foi tributado lá na fonte, seja resultado de outras operações ou até de salário. Então, foi tributado na fonte, dinheiro limpo. Comprei um bem que teve desvalorização, vendi no prejuízo, ainda sobrou um troco. E aí eu comprei outro direito ou bem que não se valorizou suficientemente para cobrir aquelas perdas. Ainda vou pagar impostos? O meu patrimônio não teve evolução ainda. Em outras palavras, só para facilitar o entendimento, vamos comparar o patrimônio com uma estatura que entrou no mercado de capitais com 2 metros de altura em janeiro. Se em março estava encolhido 50%, em abril recuperou 20 centímetros, em maio 10 centímetros, você cresceu quanto? Seu patrimônio cresceu quanto? Comparado ao mês anterior, tudo bem, é relativo, mas a sua história ainda não cresceu. Então não tem impostos. Entendeu? Seu patrimônio não teve evolução, teve ocorrências que você vai estar lançando mensalmente nas suas planilhas e anualmente na sua declaração. E carregar e compensar ad eterno. Bom, por enquanto eu vou fechar essa janela do Facecam aqui, só para a gente focar nas telas que importam, mas já reapareço. Bom, e sobre seus informes de rendimentos nas corretoras que operam no exterior, basicamente é o mesmo procedimento. Elas têm um prazo de janeiro a abril para te enviar por e-mail, mas se não encontrar, dentro da seção de cada banco, né, na sua conta, você vai navegando nos menus de relatório, filtrando por datas, né, o tipo de documento que você vai ter acesso e vai poder baixar suas informações, seus relatórios. Daí, só para ilustrar, né, e familiarizar com o layout, dá para perceber que os dados estão estratificados, né, por meses, tipos de lançamento, tipo de informações que é recebido de pessoa física exterior, imposto pago retido, bens e direitos. Enfim, seria basicamente transcrever para a sua declaração do imposto de renda. E só um parênteses para quem opera criptomoedas, né? Coincidentemente essa semana está sendo votada a lei que regulamenta as operações de moedas digitais para efeitos de evitar supostos sequestros de sistemas, servidores, de pessoas que pedem resgate não rastreável, né? Até então sem lastro. Mas sabemos que também tem a ver com impostos, né? Esse é outro assunto. Mas, por exemplo, a Binance, ou Binance, como quiser,
está cada ano melhorando sua integração, não só para agradar usuários, né, mas também as normas da B3, da CVM ou da Receita Federal e principalmente as leis de cada país. Aqui é só uns passo a passos para entender o que vem de inovação, né? Não é o foco desse vídeo, mas só para ilustrar que as ferramentas são dinâmicas, né? E a cada ano que passa tem versão e facilidades aí. Enfim, para poder integrar melhor com as suas declarações, com os seus aplicativos de gestão de carteira, por exemplo, várias ferramentas que tem de gestor de investimentos que facilitam aí a sua importação. Olha, já voltei, mas só para salientar uma diferença importante. Lembra da regra dos 20 mil por mês nas vendas das ações para efeito de isenção de impostos em caso de lucro? Então, isso no mercado da B3, né? Negociação de ações na Bolsa de Valores brasileira. Tá, e quanto às ações negociadas no exterior? Porque a lógica é a mesma, mas as considerações, as tratativas e a forma de lançar é um pouco diferente. A começar da faixa de isenção. Lembra que no Brasil é 20 mil reais nas operações comuns para obter a isenção? Então, nas operações do exterior são 35 mil reais, ou seja, já convertidos, né? Não em dólares. E isso não é um benefício do governo americano, isso é uma regra da Receita Federal brasileira. Operações negociadas no exterior. Daí você tem 4 possibilidades. Ou você teve lucro ou prejuízo acima ou abaixo dos 35 mil. Então, para ficar fácil a memorização, em caso de perdas ou prejuízos, não tem que se preocupar com o GCAP, que é ganhos de capital. Se não teve ganhos, não importa qual valor vendeu. Se vendeu 40 mil, mas 40 é acima dos 35 mil, vou perder a isenção. De quê? Se você comprou por 50, então você está no prejuízo de 10. Então você não tem que preocupar com o GCAP. Mas daí tem a possibilidade de efetuarmos venda realizando lucros. Só que também abaixo dos 35 mil reais ou acima dos 35 mil reais. Se for abaixo, você pode, olha o verbo, você pode usar o GCAP, que é ganho, mas não necessariamente, porque tem uma forma mais fácil de lançar diretamente na declaração, já que é uma renda não tributável. Eu vou mostrar isso já. Mas daí a quarta possibilidade, que é a venda com lucro acima dos 35 mil reais, passa a ser obrigatório o uso do ganho de capital, do GCAP. Então não é opção, não é você pode, aí passa a ser você deve utilizar o ganho de capital. Que não é muito difícil, basta preencher corretamente, exportar e importar num outro programa. Então vamos ver. Bom, primeiro referente aos ativos que você possuía em carteira na data do Réveillon, né? Até então não tinha os vendido ainda, então consta como bens e direitos nessa ficha da declaração. Independente do país, né? Porque pode ter sido doméstico, nacional ou internacional, você vai especificar aqui. Mas pode ser imóveis, apartamentos ou veículos no exterior, ou por exemplo, moedas digitais, ou dinheiro em saldo, conta corrente ou conta de aplicação, ou por exemplo investimentos, né, carteira position, posicionados, e daí especificar outras aplicações. Mas só como exemplo, tem aqui ações BDR, né, internacionais no Brasil, por exemplo, letras de câmbio, investimento em agro, que são isentos de tributação, mas não necessariamente os mais rentáveis. Só como exemplo, né, aí como se for você que operou o titular, o país mais usado aqui é o 249, Estados Unidos. E aqui você informa o máximo de informações possíveis sobre este ativo, quando obteve, o nome da ação, da empresa, a que valor, cotação da época, se você detinha ele no ano anterior, ou qual era o valor dele em reais na data do Réveillon. Bom, enfim, aqui é só para declaração de patrimônio e para fins de que no futuro se registre eventuais evoluções patrimoniais. Mas o que você vai ver aqui agora é onde lançar aqueles lucros de vendas abaixo dos 35 mil reais, porque são isentos e não tributáveis, né? Apesar de ter sido lucros. Então aqui no código 5 tem essa opção, vou rodar aqui para você ver essa opção, alienadas no mercado balcão e 35 mil reais nos demais casos, no caso internacional, né? Estrangeiro, não só no Brasil. E aqui você vai digitar não o valor total da operação, mas a diferença positiva, né? Que foi o seu lucro,
a sua evolução, o seu ganho patrimonial. No caso, pode ter sido 20, 200 reais no ano, somado todas as operações que efetuaram vendas abaixo dos 35 mil reais por mês. Isso para obter a isenção. Agora vamos ver as operações com lucros, mas com vendas acima dos 35 mil reais. Aí que é obrigatório o uso do GCAP, Programa Ganho de Capitais. Bom, daí já no programa GCAP, primeiramente você vai cadastrar sua identificação e já no Bens e Direitos, para cada ação e data diferente de aquisição, você vai ter um lançamento, seja, por exemplo, do Google ou do Facebook Meta, enfim, no exterior, e informar de qual a origem dos recursos e quando obteve essa ação, qual o valor que você obteve, qual a cotação da época. Vou dar um exemplo aqui de R$40, por exemplo, o custo de aquisição ele já calcula em função do valor do câmbio. Adquirente, quem que foi o seu preposto técnico, o seu representante, né, o broker que negociou lá na Bolsa de Valores. Daí aqui na operação, a natureza da operação vai ser alienação, venda, né, de ações na Bolsa de Valores. Se foi a prestação, não. A data de alienação, coloquei um exemplo aqui. Uns dados como exemplo aqui, nota de corretagem, R$1, valor da ação. Tá, daí você deve estar se perguntando, ok, se fosse abaixo dos 35 mil com lucro, porque eu estou utilizando o programa de ganho, então eu tive lucro. E se fosse abaixo dos 35, eu deixaria marcado aqui, mas como eu estou dando o exemplo de tributáveis, né, perdendo o direito de isenção, vou marcar essa opção aqui, dizendo que esse lucro que eu oferi foi dentro de uma venda que superou o valor de isenção de 35 mil reais no mês. E se porventura eu fiz alguma venda parcial desse bem, eu tinha 200 ações em carteira, vendi 100, agora eu estou vendendo 50, se eu desfiz de parte dela antes, informo aqui. E essa seção aqui pode deixar em branco, porque seria só em caso de, por exemplo, se o Brasil tributa algum gringo aqui, os países é que fazem encontro de contas depois. Bom, uma vez preenchido a aba apuração, automaticamente calculado, estratificados por moedas e também calculado o imposto, já que marcou aqui o sim, então já foi calculado algum imposto a pagar. E esta última aba aqui também calculada automaticamente, mas daí separados pelo que é tributável ou não. Uma vez preenchido tudo completo, só exportar para a declaração, vai dar uma mensagem que é onde que você quer gravar o arquivo, memorizar onde você vai estar colocando ele para depois buscá-lo no outro programa, né? Pode fechar. Bom, daí já de volta no programa principal para preenchimento da declaração do imposto de renda, você pode fazer as suas importações pelo menu ou na seção ganho de capital, bens e direitos, importar por aqui, localizar aquele arquivo onde você salvou, por exemplo, e daí voilá! Os ganhos sobre vendas de ativos no exterior já estarão automaticamente preenchidos e calculados. Daí é só partir para preenchimento de outros tipos de rendimentos, tipo dividendos, que serão através do Carnê-Leão. E antes de importarmos e preenchermos um exemplo de proventos aqui no Carnê-Leão, veja só nesse teaser como que é simples e fácil o acesso, passo a passo, sem jeito de errar. Olha só, tum, tum, vapt, vupt, através do portal de atendimento ao contribuinte e a conectividade através do GovBR. E a vantagem do sistema web é que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet, obviamente, e seus códigos de acesso. Então, como vimos no vídeo, qualquer pesquisa do termo Carnê-Leão já te retorna alguns links de acesso ao portal ICAC, que através do seu extrato de imposto de renda você tem acesso ao Carnê-Leão, versão web, né? Porque até 2021 tinha que baixar o programa, a partir de 2022 os lançamentos são todos online, né? Daí observar que aqui tem o ano de lançamento, então ano base 21. Daí nas configurações basicamente é cadastrar o seu perfil, porque essas alternativas vão fazer diferença nas opções que vão se abrir nas próximas abas. Identificação basicamente dados de contato, nome e dados pessoais, se tem dependentes. As pastas
Rendimento e pagamentos, obviamente, o que recebeu ou pagou de pessoas físicas ou no exterior. E já vamos preencher elas aqui agora. Mas antes, só explicando que o demonstrativo a gente não vai lançar nada manualmente, porque vai carregar automaticamente dos lançamentos anteriores. E a escrituração basicamente é importada de uma planilha, né? Uma planilha tabulada previamente, conforme está no manual de instruções, que eu vou deixar o link abaixo aqui, só respeitando a questão de nomenclatura, ordem e formatação dos campos. Daí você pode preencher mensalmente, offline, e vir aqui importar o arquivo. Daí ele já carrega automaticamente e preenche mês a mês. Ah, e só um parênteses com uma curiosidade sobre esta camiseta aqui, né? É que eu tô pagando uma prenda. Na verdade, sofrendo um bullying, porque foi meu aniversário essa semana e ganhei essa aqui de presente do meu irmão. Então tem que usar pelo menos uma vez, né? Tá só me zoando dizendo que isso aqui é tudo igual, como se eu mexesse com isso. Mas é só em tom de ironia, porque na verdade a gente só vai falar de ganhos reais, legais e consistentes aqui. Mas foi bom que me deu alguns insights para fazer alguns vídeos sobre esses temas, por que não? Dizendo o que não funciona, por que não, o que é esquema. Porque o golpe tá por aí, só cai quem não seguir aqui. Então já vai clicando em tudo aí e voltemos ao tema. Bom, e tanto na aba pagamentos quanto rendimentos, temos no cabeçalho aqui uns campos de busca, que nada mais é do que filtro para poder pesquisar se tiver muitos lançamentos aqui, porque o lançamento novo a gente faz um sinal de mais. Então vamos simular aqui, por exemplo, aqui no caso seria qualquer pesquisa, né, por data ou por natureza. Bom, daí para cada novo lançamento tem que vir só no sinal de mais. Vamos simular aqui que você vai receber de pessoa física um aluguel referente ao seu apartamento do Leblon. Já foi preenchido aqui. Daí vamos simular outro lançamento de, por exemplo, os dividendos de alguma ação no exterior. Outros, ação no exterior, por exemplo, em final de março. Daí você já observa que foi preenchido e no demonstrativo lançado automaticamente. E quando é algum valor tributável, automaticamente o sistema já ativa esta impressorinha tanto no cabeçalho quanto no rodapé para você imprimir a DARF. Já sabe o que fazer, né? Só uma simulação. Para o pagamento, mesma coisa. Se você fizer um pagamento referente ao imposto pago no exterior, uma pensão alimentícia, qualquer valor, só para título de exemplo aqui, vamos lançar um valor aqui em abril. O valor já aparece lançado e no demonstrativo tem que constar também em abril. Aí se você precisar editar ou apagar algum item, simplesmente assim. Vamos incluir, por exemplo, um pagamento que é o que constará no demonstrativo para fins de abatimento. Por exemplo, imposto pago em abril. Vamos colocar que pagou R$1.000 de impostos. No demonstrativo, em abril, já tem que constar o pagamento, o imposto pago. Bom, e daí cada evento, recebimento ou pagamento já foram lançados automaticamente no demonstrativo. E lembrando que o programa é um acesso online, de qualquer lugar do mundo você tem a liberdade de cadastrar os seus lançamentos. E a sugestão é que faça isso toda primeira semana do mês, referente ao mês anterior, para não acumular, porque você não vai deixar uma vez por ano, ainda mais no quarto mês do ano seguinte, para poder consolidar tudo, né? E porque se tiver impostos a pagar, quantos meses não seriam de multa? Então, se por acaso gerar algum imposto a pagar, ótimo, quanto mais imposto a pagar, melhor, concorda? O problema é não ter imposto nenhum, significa que não teve renda. Mas no caso de algum fato tributável, daí o sistema vai te gerar a DARF para você pagar imediatamente. E não esquecer, né? Porque já reclamamos de pagar impostos, ainda mais com multa, né? Bom, em cada lançamento já fica automaticamente no servidor online. E quando concluir todos os meses, basta importar lá no programa da Receita. E observe que aqui não tem exportar ou salvar, porque automaticamente já está na base. Daí no primeiro acesso e importação, você só tem que autorizar a conectividade, né? Através do GovBR.
Se tiver uma conta nível prata ou ouro, é simplesmente validando reconhecimento facial ou seus dados bancários ou foto ID, né? Se tira carteira de habilitação, algum documento com foto, já está na base do governo para verificar, né? Título de eleitor. Daí, no primeiro acesso certificado e validado, basta vir importar Carnê-Leão, entrar com código de acesso, e uma vez validados seus dados, código de acesso e senha, já vai estar conectado o programa da Receita com a base do Carnê-Leão, e daí nada mais a fazer dentro da declaração, já vai estar preenchida automaticamente. Então, my friends, tentei abordar o máximo sobre lançamento de rendimentos e prejuízos, especialmente de negociações do exterior. Mas se tiver alguma questão, deixa no comentário abaixo que eu responderei. E se eu conseguir te explicar alguma informação, deixa um like, compartilha esse vídeo, se inscreva, porque esse é só o primeiro de muitos e a gente se vê nos próximos, ok? Tchau, obrigado!